não é um convite, pastor John. Quando Deus ele nos designa uma missão, Ele não está nos convidando, presbítero Rafael. Quando Deus ele nos dá uma missão, Ele está nos ordenando, Ele não está perguntando, você pode ou você vai. Ele está dizendo, ide e anunciai o Evangelho aos quatro cantos desta terra. Querido, existe um momento da nossa vida que passamos por momentos de aflições, sofrimento, que muitas das vezes nós queremos só ouvir, nós não queremos levar a palavra, queremos ficar quietinho. Hoje eu estava conversando com a minha mãe mais cedo, até comuniquei com ela, falei, mãe, se eu pudesse, eu ligaria para o Diego agora e cancelava. Eu não iria hoje pregar, porque a tempestade assoprou, o vento está machucando, está doendo. Mas o Deus que eu sirvo, Ele falou comigo da seguinte maneira, eu te chamei foi para isso. E é neste momento que eu quero te usar. É neste momento que eu quero falar por intermédio da tua vida. Então vai, que a tua missão é levar o Evangelho e não se calar. Aleluia! Quem sou eu para contrariar a vontade do Deus vivo de Israel? Queridos, o que me chama bastante atenção dentro desta palavra é que, se formos parar para analisar, Jesus ele se encontrava à beira do mar da Galileia, ensinando, doutrinando, e ali Jesus ele curava, Jesus ele salvava, Jesus ele libertava. Muitas pessoas queriam ir até Jesus, muitas pessoas seguiam Jesus, porque eles estavam contemplando plenamente as maravilhas que Jesus se encontrava realizando. Jesus ele passou pela Galileia, por Cafarnaum, por Jerusalém, por várias cidades, e aonde Jesus estava, a multidão estava atrás. Jesus ele passava, você podia ver que a multidão seguia. Só que o que me chama muita atenção é que teve um momento que Jesus olhou e tinha muita gente, então ele ordenou, passemos para o outro lado da margem. Aleluia! A Bíblia ela não vai nos dizer isso, porém eu conjecturo que quando Jesus ele falou, passemos para o outro lado, alguns dos seus discípulos podem até ter questionado, mas como assim, Jesus? Como que nós iremos passar para o outro lado? Olha a multidão que nos segue. O que vai ser dessa multidão sem a tua presença? Essa multidão precisa do Senhor. Não podemos sair e deixar essa multidão. Porém, eu conjecturo também que Jesus, ele falou para os discípulos da seguinte maneira: não se preocupe com quem nos segue. Não se preocupe com quem nos segue, porque eu sou onipotente, onipresente, onisciente. Eu posso até por um período me afastar fisicamente, mas em espírito eles nunca estarão sozinhos. E se formos parar para analisar agora, os discípulos eles vão seguir Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus ele entrou no barco. E quando Jesus ele entra no barco, os discípulos também entram no barco. Porém agora, a Bíblia nos relata bem claramente que Jesus, ele pegou o seu travesseiro, se deitou e dormiu. E os discípulos lá, navegando dentro daquele barquinho. E o que me chama a atenção é que alguns daqueles discípulos, eles eram pescadores, eles estavam acostumados a encarar o alto mar, as fortes ondas, os grandes ventos, eles estavam acostumados com tudo isso. Porém agora, não é simplesmente um passeio ou uma pesca pelo mar que eles estão incumbidos de fazer. Eles estão incumbidos de seguir Jesus. E quando nós, queridos, você precisa entender que quando nós se disponibilizamos para seguir Jesus,
É fato. O vento vai assoprar. O mar ele vai agitar. Porém, Jesus está no barco. Jesus está no barco e o nosso barco nunca irá naufragar. Agora a Bíblia ela vai dizer que eles estão navegando e as fortes ondas, o ventaval, ele chega até aquele barco. Os discípulos, homens acostumados a enfrentar o mar, eles entram em desespero. Eles entrando em desespero, eles se lembram, Jesus está no barco. Aleluia! Porém, eles precisavam confiar, porque quando Jesus está no barco, nós não precisamos se preocupar com nada, irmão. Porque o vento nunca, o mar, nada irá nos deter, nada irá nos parar. Porém, a preocupação agora toma conta do coração daqueles homens e eles vão lá e despertam Jesus. Ei, Jesus, o vento está soprando. As ondas cada vez estão ficando mais fortes. Acorda, Jesus. Acorda, Jesus, porque senão nós iremos naufragar. E quando Jesus ele acorda, ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer da seguinte maneira: por que são tão tímidos, homens de pequena fé? E quando Jesus, querido, ele levanta, ele fala: aquiete o mar. E o vento também pode parar de assoprar.